Estamos começando mais uma live, Livro em Foco, trabalho da Pronobis Editora. Hoje terei o privilégio de conversar com o pastor Renato Vargens, amigo querido de longa data, pastor, escritor, conferencista, e nós vamos conversar sobre esse livro, especialmente esse livro, Adoração no Lar, Princípios Práticos para o Resgate do Culto em Família, né? Culto Doméstico. Essa obra é do Donald Whitney. Nós vamos falar um pouco mais sobre o livro, obviamente, e sobre esse autor, ainda pouco conhecido no Brasil, mas certamente uma das mentes mais prodigiosas, um dos autores mais profícuos que nós temos aí, que tem muito a nos acrescentar. Pastor Renato, seja muito bem-vindo. Uma saudação aí, uma primeira palavra aos nossos ouvintes. Para mim, pastor Jodicley, é uma alegria poder participar dessa live com a Pronobis e conversar um pouco a respeito desse livro que tive o prazer e o privilégio de ler, e confesso que fui muito impactado com o conteúdo dele, né? Um livro profundo, mas ao mesmo tempo simples, de linguagem extremamente acessível, ou seja, qualquer um entende perfeitamente o que o autor tem a dizer, e com um background, com um pano de fundo histórico impressionante. Então, para mim, é um privilégio poder conversar um pouco a respeito desse livro. Muito bem. O pastor Renato já apresentou aí, digamos assim, duas qualidades desse livro, né? Como vocês podem observar, é um opúsculo, é um livro, do ponto de vista de volume, é um livro pequeno, mas é um livro grande, né? É daquela série de pequenos grandes livros, né? Porque ele consegue ser ao mesmo tempo profundo, prático, simples e trata um tema extremamente necessário e oportuno para o nosso tempo, que é a adoração no contexto do lar. E Então, vai ser muito bom, muito oportuno pastor Jodicley, tratar esse assunto. E muito bem recomendado, né? Porque a gente vê aqui os endossos do livro e você tem Albert Tem gente Moller, de Tim peso, Carnes, né? Miguel Nunes, Vod Balton, assim, é gente, né? Então, assim, muito bem recomendado mesmo, né? E um autor que, como o irmão disse, eu particularmente nunca tinha tido oportunidade de ler, pelo menos que eu lembre, nada a respeito dele aqui no Brasil. Então, parabéns à Pronobis por Maravilha. trazer esse autor ao país. Então, gente, vou pedir um favor a vocês. Primeira coisa, antes de tudo, eu quero sugerir a vocês que encaminhem aos seus amigos, né, o link dessa live, né? Vai ficar gravado, nós vamos depois disponibilizar aqui no próprio Instagram e também no nosso canal no YouTube. Então, nós vamos salvar, depois fazer alguns recortes também para disponibilizar para o pessoal ter acesso ao conteúdo desse bate-papo aqui, informal, mas espero que também instrutivo e encorajador para todos vocês. E uma palavra de encorajamento para vocês também é apoiar, seguir o trabalho da Pronobis. Nós estamos fazendo uma publicação de bons livros. Nós estamos agora com 2 lançamentos recentes. Esse aqui é o Manual do Diácono, coisa de 2 semanas. E esta semana, exatamente agora, por esses dias, nós lançamos esse do Zach Eswine, Pregação na Pós-Modernidade. Tem bastante coisa, são 50 títulos em 3 anos e meio. É um desafio grande, o Senhor tem nos abençoado. E esse especificamente que nós vamos conversar, nossa intenção publicá-lo, pastor Renata, porque como pastor, eu sou pastor, o irmão é pastor, nós sabemos que um dos grandes desafios da igreja hoje é fortalecer as famílias, porque famílias fortes e igrejas fortes, né? Não é possível ter igrejas sadias e fortalecidas se as famílias estão adoecidas. E para que haja famílias sadias é preciso fortalecer a piedade no contexto do lar. E é justamente o que ele vai trabalhar nesse livro, né? O resgate do culto familiar. O senhor é um pastor que viaja o Brasil inteiro, de norte a sul, e tem observado realidades nesse Brasil continental. Eu queria que, antes de tudo, antes de a gente examinar aqui o conteúdo do livro, que o irmão fizesse um panorama da realidade da igreja evangélica, das famílias evangélicas no Brasil. Na sua avaliação, qual é o cenário hoje, a grosso modo?
Eu lembro de uma frase do Dr. Russell Shedd, que ele costumava dizer que a igreja evangélica brasileira é extensa como um oceano e tem a profundidade de um palmo. Uhum. A igreja evangélica brasileira realmente ela é muito grande, em alguns casos faz muito barulho, mas ela é muito rasa. E quando se trata da perspectiva do culto doméstico, ela é mais rasa ainda. E aí talvez os irmãos que estão nos acompanhando estejam perguntando, mas como é que você pode chegar a esse veredito? Claro que eu não posso ser simplista, mas eu entendo, por exemplo, que quando a gente olha para nossos jovens de hoje, ou dos jovens que foram educados, entre aspas, no Evangelho há 10, 15 anos atrás, a maior parte dessa juventude ela se perdeu. Se você hoje pergunta numa comunidade local quantos conhecem jovens que estão fora do Evangelho, e eu não estou entrando no mérito de cair ou não cair da graça. Veja bem, não é disso que eu estou falando. Estou falando de jovens que, desde criança, foram levados para a igreja e que hoje estão fora. Há muita gente que vai dizer que isso se deve em virtude do ensino da escola dominical, mas eu penso que não. Até pode até contribuir uma igreja rasa e fraca na formação bíblica das crianças e dos adolescentes. Mas eu acho que o problema maior está pelo fato de que nós não tivemos, e eu estou generalizando aí sim, nos lares cristãos o hábito do culto doméstico. Então, você vai perceber que boa parte daqueles que estão enfrentando lutas ou conflitos ah, nas suas casas, nos seus lares, porque os seus filhos foram embora, se deve ao fato de que a família não desenvolveu o hábito de ensinar, de instruir a Bíblia, ou de ter momentos de devoção, de piedade dentro de casa dos seus lares. Eu fiz uma enquete hoje no meu Instagram e fiquei assustado com a perspectiva, ou com o número em perspectiva trazido pelos que participaram da enquete. Até então, mais de 80% nunca tinham, ou nunca receberam em casa nada que representasse um tipo de culto doméstico. Então, eu penso, eu vou usar essa palavra, pastor Judiclei, se eu estiver errado, me corrija, mas eu penso que essa disciplina foi esquecida, ela foi abandonada, né? E isso nas mais variadas denominações, a passar pelas históricas, chegando às pentecostais. Nós não temos a prática do ensino bíblico, da oração entre pais e filhos, da instrução das escrituras, né? Do prostrar-se diante do Senhor juntamente com os filhos, criando uma ambiência de temor e de reverência. A consequência disso é drástica, ou tem sido drástica. E quando a gente olha para o livro e vai ver o que o Donald fala em relação a tantas personalidades da história que usaram do culto doméstico para fortalecimento das suas casas, das suas famílias, nos leva a entender que o problema, ou um dos problemas da igreja evangélica brasileira hoje, no que tange a sua adolescência e juventude, se deve ao abandono do culto doméstico. Eu estou de acordo com o irmão. Inclusive, quando nós editamos esse livro, o subtítulo Princípios Práticos para o Resgate. Resgatar implica em trazer de volta, né? Porque é uma prática antiga, não é invencionice, uma prática muito antiga, que foi perdida. É o tesouro perdido das igrejas evangélicas. E é sempre bom lembrar, eu tive o privilégio de escrever o prefácio, edição em português, eu lembrei aos leitores que o culto cristão tem 3 dimensões. Uhum. A primeira dimensão é o indivíduo e Deus. Entra no teu quarto, ora ao teu Deus em secreto e ele te abençoará. Você e Deus. Tem essa dimensão privada, pessoal, você e o Senhor. Tem a dimensão comunitária. A igreja se reúne para o culto público de adoração, principalmente aos domingos, dia do Senhor, dia da ressurreição, e durante outros dias que eventualmente a igreja se reúne para culto público.
Mas uma dimensão que tem sido perdida é a dimensão familiar. Quando os lares se reúnem, quando a família se reúne para adoração. É sobre isso que nós estamos falando aqui, essa dimensão da família reunida para adoração. E o Donald Whitney, embora pouco conhecido, ele é o titular da cadeira de espiritualidade do Seminário Sauber, Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, fica em Louisville, no Kentucky. É um experiente pastor, um homem já amadurecido, escreveu alguns bons livros, ele tem um título em português, salvo engano, pela editora Batista Regular, Disciplinas Espirituais. De fato, o culto doméstico é uma disciplina espiritual, podemos usar essa nomenclatura, e ele, portanto, escreve com muita propriedade, ele é reconhecido, né, por muitas autoridades, e aqui você tem uma série de nomes conhecidos, Ted Tripp, né, que é bastante conhecido na cidade de família, Sim. o Al Mohler, Tim Keller, o Jason Allen, Miguel Nunes, Vory Balkan, enfim, várias pessoas recomendando o livro, porque realmente, como nós já dissemos aqui, é um livro pequeno, mas ao mesmo tempo profundo e instrutivo. Só para que os leitores saibam, né, para que os que estão acompanhando a live saibam, no nosso Stories, você tem um link para o site, está com super desconto, você pode adquirir esse material. Vale muito a pena a leitura, gente. É um livro que pode servir de baliza para que você, na sua casa, resgate o culto familiar. Sim. Não sou casado ainda. Leia para que você possa, na constituição da sua família, estabelecer isso como um valor, uma prática, que isso vai fazer muito bem à sua família. Então, só para que vocês tenham uma ideia aqui, o livro está dividido em 5 capítulos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui deve começar a reforma, leia, ore e cante. Não existe obstáculo à adoração no lar que seja intransponível. E aí ele vai falar sobre a questão da prática. Então, eu queria que o pastor Renato comentasse um pouquinho, porque o que ele vai fazer nesse livro aqui? Primeiro de tudo, ele vai estabelecer uma base bíblica. Ele vai ele vai dizer o seguinte: o culto doméstico, a base bíblica começa com Abraão, lá no Gênesis. Ele vai citar, por exemplo, o capítulo 18, quando das ordens que Deus deu a Abraão, ele disse: olha, eu te escolhi para que você ordene a sua casa, dirija e governe a sua casa no caminho. Ou seja, entre as vocações de Abraão, uma das que Deus deu a ele foi pastorear sua família. Então, isso tem até relação com os livros que o irmão tem trabalhado, né? A questão da crise da paternidade. Muitos homens abandonaram a liderança do lar. E o culto doméstico, ele deve ser liderado pelo homem crente. A gente pode até depois conversar sobre, na ausência desse homem crente, as mulheres podem fazer isso. Mas, do ponto de vista bíblico, é o homem que tem a responsabilidade de liderar sua família nesse culto doméstico. E ele começa falando da figura de Abraão, que recebeu essa ordem de liderar sua família nessa piedade, nesse temor ao Senhor. Isso é fundamental. Portanto, os homens têm essa responsabilidade, esse privilégio de liderar a família no culto familiar. O que o irmão acha disso? Eu tenho plena concordância, né? Na verdade, eu tenho desenvolvido esse tema nos meus livros, e eu entendo de que essa é uma responsabilidade, sim. Mas o que me chamou a atenção, pastor Judy Clay, em relação a esse livro, é que ele conseguiu ir de forma sábia e sutil na orientação, ou na responsabilidade, melhor dizendo, por parte dos patriarcas, né? Então você vai ver ele tratando especificamente isso na vida de Abraão, até mesmo também ele vai tratar disso de uma forma mais clara, mais abrangente também em Josué. Então ele traz um fundamento bíblico, o que desconstrói a ideia que alguns têm de que o hábito do culto doméstico não deveria ser uma questão do ponto de vista doutrinário, e sim ligado à tradição. Ele vai tratar de Asaf, ele vai tratar de personagens das escrituras, né, que desenvolveram esse hábito de instruir dentro de casa, e ele vai falar a respeito dos cultos, ou melhor, das reuniões solenes, das assembleias solenes
no Antigo Testamento, onde você não tinha possibilidade de colocar tanta gente num espaço para que pudesse acontecer isso, e daí a necessidade de que se desenvolvesse aquele princípio de Deuteronômio, de inculcar na cabeça dos filhos, de instruir os filhos. Então, assim, é um achado. É um achado. Eu acho que parte dos nossos problemas eclesiásticos, parte das nossas crises familiares se dão ao fato de que nós perdemos o entendimento, a compreensão disso. E quando a gente olha para os personagens que ele vai falando, ele vai tratando de João Crisóstomo, cara, Boca de Ouro, ele vai falando de Martim Lutero, de John Knox, de tantos outros, ele vai compartilhando essa percepção. E eu não me recordo muito bem, pastor Judy Clay, mas parece que tem um apêndice, alguma coisa na Confissão de Fé de Westminster que fala que não sei se é nela ou se é alguma coisa relacionada a Uhum. ela, que o fato do homem negligenciar o culto doméstico implicaria em disciplina da ceia, né? Então, assim, é de um peso impressionante e bem fundamentado biblicamente. Então, assim, ele não é um cara que está fazendo uma pregação temática e jogando no ar os seus achismos e as suas perspectivas, mas ele é um teólogo bem fundamentado que consegue, né, trazer ortopraxia numa ortodoxia bem saudável. Ótimo. Então, pessoal, só para a gente fazer um resumo desse primeiro ponto que nós estamos tratando aqui, né? O tema do livro do Donald Whitney é adoração no lar, culto doméstico. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é deixar claro para o leitor que a prática do culto doméstico tem fundamentação bíblica. E ele vai rastrear isso desde Gênesis, no chamado de Abraão, vai citar personagens como Moisés, Jó, Asaf, vai para o Novo Testamento, aqueles mandamentos que chamam os homens à liderança do lar, e a gente sabe que a figura de autoridade do homem não é para exercer tirania, mas serviço, né? Um amor sacrificial, e aquele que ama cuida. E o homem crente deve zelar, prover não apenas o que é material para a sua família, mas o alimento espiritual. Isso demanda também esse cuidado, essa assistência pastoral do seu lar. E o culto doméstico, a adoração no lar, é um recurso poderosíssimo. Ou seja, nutrir a piedade da família através do culto no lar. Nós vamos falar depois um pouco sobre a prática dinâmica desse culto, mas nós estamos estabelecendo imediatamente aqui a base bíblica. E como disse aí o pastor Renato, ele vai também lançar mão de uma base histórica. Ele vai fazer a citação aqui de Tertuliano, a gente está falando do segundo século, né, da era cristã, para citá-lo aqui, ó, estamos orando, eles oram juntos, adoram juntos, louvam juntos, jejuam juntos, instruindo uns aos outros, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Eles cantam salmos e hinos uns aos outros, esforçando-se para ver qual deles irá cantar com mais fôlego os louvores do Senhor. Ouvindo e vendo isso, Cristo se alegra. Ou seja, a integridade do culto no lar, né? As famílias reunidas, até porque naquele período não havia os edifícios como se tem hoje, né? Então, a vida da igreja no lar era muito mais pungente do que hoje, mas o que ele está mostrando é que essa prática é muito antiga, tem base bíblica e respaldo histórico. Ele vai citar João Crisóstomo, Lutero, Knox, enfim, ele vai citando as confissões de fé, onde fazem alusão a isso, puritanos ingleses, Baxter, Edwards, que foi um grande, um gigante, talvez o maior teólogo das Américas, enfim. Ele vai citando vários autores para dizer o seguinte: essa não é uma prática que surgiu em determinado momento da história como invencionista. Inclusive cita autores modernos agora, D.A. Carson, por exemplo, né? O John Piper, que foi muito influenciado pelo seu pai, enfim, Lloyd Jones. Então, é importante dizer o seguinte: culto no lar tem base bíblica e respaldo histórico. E nós precisamos resgatá-lo para o bem da família, imediatamente, e para o bem da igreja. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a quantidade de famílias empobrecidas espiritualmente, porque a competição é muito desleal, pastor Renato. Pensa comigo. Se a pessoa
pessoa ela é negligente em relação às disciplinas espirituais durante a semana e vive de religião dominical, ela não vai conseguir sustentar na fé. Então ela precisa tanto da sua dimensão pessoal, ela e Deus, ter aquele que é chamado de devocional, aquele tempo a sós com Deus, mas também a família. Isso tem tantas vantagens, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e isso vai fortalecer também a igreja. Muitos problemas na igreja são em decorrência ou em reflexos dos problemas da própria família, enfraquecida na fé. Então, o culto no lar é uma bênção para a família e para a igreja também, certamente é. Eu estou certo que o pastor Renato concorda com isso, não? Concordo plenamente. Plenamente, né? A impressão é que a gente tem mesmo, ao ver os argumentos defendidos por ele, é de que essa é uma verdade escondida de muitos cristãos, né? Então é aquela coisa, né? O cara vai para o culto no domingo, ele fica 2 horas pela manhã, ou 2 à noite, ou 4 no total, e durante a semana ele não tem nenhuma atividade com os filhos, lendo a Bíblia, orando, conversando com eles a respeito das demandas, das dificuldades. A consequência disso é funesta. Então a gente olha para muita gente hoje completamente perdida, né? O Calvino tinha uma expressão, pastor Justo, muito interessante. Ele dizia que a responsabilidade da igreja não era educar as crianças, a igreja confirmava aquilo que os pais deveriam fazer com eles durante a semana, que é instruí-los na verdade. Então, os irmãos que estão aí nos assistindo, a pergunta que eu faço é o seguinte: qual tem sido a sua relação, por exemplo, com os seus filhos no culto doméstico? Há muitos pais que são workaholics, que trabalham compulsivamente, e que talvez possam dizer: mas os tempos passados, os tempos antigos, são diferentes dos dias de hoje, a gente não tem a mesma agenda, a mesma facilidade com que os nossos antepassados tinham. Será? Acho que às vezes os nossos antepassados tinham uma vida até muito mais dura do que a gente tem em virtude das facilidades que nós vivemos hoje. Mas quando você vai olhando o autor tratando ou traçando, né, a experiência de santos homens de Deus que investiram nos filhos, que investiram na sua casa, você percebe que aquelas gerações foram muito mais fortes, né? A geração do despertamento wesleyano, ou como você mesmo mencionou aí, a geração de Jonathan Edwards nas Américas, né? O que isso produziu de impacto na sociedade a qual eles viveram é muito grande. Então, assim, eu olho para a gente, né? E eu, claro, me incluo, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Eu olho para a igreja evangélica brasileira e eu fico preocupado, né? Porque a gente, como o doutor Shed falou, a gente é superficial demais. Então, a gente vê essa garotada que não teve nenhum tipo de instrução, não teve modelo, não teve piedade, não teve culto doméstico, não teve relacionamento próximo com a palavra, não foi instruído, não foi ensinado. A consequência disso é muito grande. Então, quando a gente olha, né, para essa geração, a gente de fato fica preocupado. Eu estou de acordo contigo. Na verdade, a educação dos filhos é missão primária dos pais. A igreja é uma auxiliar, a igreja ajuda, coopera. Então, a piedade no lar faz toda a diferença. É preciso que os pais cristãos entendam que o que é mais importante deve ocupar o primeiro lugar. Então, não importa se o indivíduo está numa grande metrópole ou se numa cidade interiorana, se ele tem muitas demandas ou poucas, os filhos devem ser sempre prioridade, né? E o culto no lar, ele vai blindar a família de muitos problemas. Isso não quer dizer que não vão surgir problemas, mas certamente quando a família valoriza o evangelho, quando a palavra tem a primazia, quando a oração ocupa o centro, né? A gente precisa olhar para as tecnologias, na televisão, o computador, o smartphone, essas coisas todas são bem-vindas se forem usadas adequadamente.
Agora, se ocuparem o lugar do mais importante, podem causar consequências irreparáveis. Então, a gente precisa colocar o mais importante em primeiro lugar. Pastor Judiclei, as estatísticas dizem que 60% dos jovens e evangélicos que chegam à universidade no Brasil, eles se perdem. Nos Estados Unidos, esse número chega para 70%. Então, é muito fácil as pessoas transferirem a responsabilidade para a igreja. A igreja que deveria ter instruído meu filho, a igreja que deveria ter preparado meu filho, a igreja que deveria ter ensinado meu filho. A igreja tem papel coadjuvante nisso. Ela não pode fazer aquilo que a família deveria fazer. Então, a gente vive num tempo de terceirização. Terceiriza-se aquilo que não pode ser terceirizado. Existem homens, por exemplo, que não assumem a responsabilidade muito bem definida aqui no livro pelo autor, deles serem os condutores desse fio devocional, deles serem esses condutores dessa disciplina, né, desse ensino. E aí acabam transferindo as responsabilidades para as suas mulheres, que muitas vezes não conseguem desenvolver aquilo que era a responsabilidade dos seus maridos. E quando os meninos ou as meninas se perdem, a transferência de responsabilidade se transforma em acusação, né? E aí, consequentemente, o caos da família se instala. A gente vê É claramente complicadíssimo que isso aí. a responsabilidade é masculina, a responsabilidade é do homem, é papel dele. Mas nós vivemos numa sociedade em que os homens têm abandonado as suas responsabilidades, abandonado as suas funções, dentre essas de caminhar lado a lado com os seus filhos, instruindo-os nos caminhos do Senhor. Uma coisa bem interessante para a gente nunca perder de vista, eu acho que é sempre bom lembrar, é que a família cristã, ela tem uma grande responsabilidade, que é levar adiante a tocha do evangelho. Então, quando um homem cristão, uma mulher cristã, cria seus filhos no evangelho e consegue, pela graça de Deus, ter a alegria de vê-los sendo alcançados pela graça salvadora e influenciando-os a crescer no conhecimento de Cristo, e esses meninos e meninas crescem, constituem famílias e vão passando adiante a tocha do evangelho, isso é muito maravilhoso. Nem sempre os pais conseguem transmitir aos filhos essa herança espiritual. Eu vejo muitos pais preocupados em deixar patrimônio para os filhos. Os filhos têm que falar 2, 3, 4 idiomas, estudar nas melhores escolas, melhores faculdades. Isso não é ruim, muito pelo contrário, a gente tem que estar buscando excelência em tudo que faz. Mas se os filhos tiverem tudo menos o evangelho, eles não têm nada. Então, como pastor há 20 anos, eu tenho observado que muitas famílias têm fracassado naquilo que é mais importante. E há um texto, pastor Renato, muito interessante, que na verdade estão colados um no outro. O texto de Josué 24, muito conhecido, inclusive é bem citado aqui no livro do Whitney, Josué 24, 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu cresci num lar cristão, tinha lá um quadro, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um texto muito conhecido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente vai para o contexto de Josué 24, Josué é o capítulo final do livro, Josué reúne o povo, faz uma dura exortação e diz, olha, se vocês quiserem servir os pagãos, como os pagãos serviram os deuses forjados, criados à imagem de vocês, que o façam. Eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo, longe de nós, abandonarmos o Senhor, também nós vamos servir ao Senhor. E eles fizeram ali um pacto, renovaram a aliança com Deus. Se você passa aí uma página na sua Bíblia, a gente entra no livro de Juízes. E no capítulo 2, verso 10, tem um texto dissonante demais. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. O que significa dizer? Que uma geração serviu o Senhor. Quando aquela geração morreu, a geração subsequente não conhecia o Senhor.
Por que razão? Porque não, fa... Porque, porque não foram instruídos. Né? porque Deus não tem netos. Sim. Ou o indivíduo é filho de Deus ou não é. Sim. Então, vejam, eles fracassaram na transmissão da herança do Evangelho, né, da herança do Senhor para os filhos. E esse tem sido um mal muito comum. E a gente precisa corrigir isso. E uma das maneiras de corrigir isso é através do cultivo da piedade, através da adoração no lar. Sim, não tenho a menor dúvida. Pastor Júlio, em primeira mão aí para o irmão, né? Eu terminei de escrever um livro cujo título é Pais Fracassados. Né? Eu vou tratar especificamente do fracasso dos pais bíblicos, que fracassaram na educação e na condução dos seus filhos. E se a gente for olhar para a história bíblica, a gente vai perceber que, infelizmente, existiram inúmeros homens e mulheres que fracassaram no seu papel de ensinar as verdades da aliança aos seus filhos, aos seus rebentos. E a consequência disso foi terrível, foi muito ruim. Então a gente observa e percebe que essa realidade se repete no decorrer da história. Né? Houve um determinado momento, depois da Reforma Protestante, entre os puritanos e entre alguns outros movimentos na história, em que você percebe que essa disciplina de piedade ela foi resgatada. E é interessante que, tendo sido resgatada, ela contribuiu para que uma igreja fosse mais forte do que então ela era. Então, quando a gente adentra na modernidade, e alguns vão dizer esse período pós-moderno, líquido, onde tudo foi relativizado e onde o tempo encurtou e se perdeu essa disciplina, a igreja quase que desmoronou. Porque não tem como, por mais piedoso que seja um pastor, um excelente expositor bíblico, ele não vai poder nunca fazer aquilo que o pai pode fazer pelos seus filhos. Ele não vai poder nunca influenciar as crianças, salvo uma ou outra, né, como um pai pode e deve fazer. Então, assim, na verdade, esse texto de Juízes aponta para uma geração que fracassou, uma geração Isso. que não compartilhou os valores da aliança, o compromisso, o pacto com o Deus revelado em Abraão, Isaque e Jacó. Então, é grave, é sério. E aí eu fico pensando, né, como vai ser daqui a 30 anos, quando a maioria, eu daqui a 30 anos não deveria estar mais aqui, né? Mas talvez, sei lá, mas daqui a 30 anos, qual será a realidade dessa geração que virá posterior? Essa geração que não teve modelos de piedade dentro de casa, né? Essa geração que não teve modelos de oração, de compaixão. Por exemplo, você vai ouvir relatos, às vezes, da década de 40, década de 50, 60, de pessoas dizendo que lembravam das suas avós, né, das suas mães, ajoelhadas ao pé da cama, intercedendo, clamando a Deus para que o Senhor agisse nas suas vidas, nas suas famílias, por providência. A gente perdeu isso, de certa forma, em muitos lugares. Né? Então, qual vai ser o cenário se não houver uma mudança no nosso quadro eclesiástico, evangélico, daqui a 30 anos? Eu estou convencido de que nós precisamos promover um movimento de resgate do culto familiar, culto doméstico, adoração no lar. Nós temos muitas evidências de que os prejuízos são terríveis e alguns irreparáveis. Por outro lado, as vantagens são inúmeras, né? Piedade, sabedoria, excelência, virtude, fortalecimento da igreja, enfim, da sociedade. Ele conta a história aqui, várias histórias bem curiosas. Uma delas é do John Peyton, que foi um grande missionário no Pacífico Sul. Ele foi servir naquela região, século XIX, e, como tantos outros missionários, né, padeceu muito trabalhando naquelas regiões bem difíceis, né, aborígenes, algumas tribos canibais. Ele perdeu a esposa e o filhinho dele, vitimados por uma doença tropical terrível.
sepultou a esposa e o filho, um período de luto terrível para ele, voltou para a Inglaterra para mobilizar mais pessoas para fazer o trabalho missionário naquela região. Enquanto ele estava na Inglaterra mobilizando mais jovens para seguir o caminho com ele, né, o campo missionário, à porta da igreja, um homem o abordou e disse: olha, tem tanto trabalho para ser feito aqui, para que você vai se dispor a ir para aquele lugar tão perigoso, tão hostil? Você já perdeu sua esposa, perdeu seu filho, o que é que o motiva a ir? Ele deu uma resposta monumental. Ele disse: olha, eu vou te contar uma história. Quando nós realizávamos o culto doméstico na minha casa, meu pai se ajoelhava, ele começava a orar pelos povos pagãos. E meu pai começava a chorar. E eu via a luz no rosto do meu pai. Meu pai clamava para que o evangelho alcançasse aqueles povos. Quando o culto terminava, eu corria para o meu quarto, me ajoelhava e falava: Deus, eu quero ser a resposta às orações do meu pai. É de arrepiar. Pais piedosos cultivam filhos piedosos. Nem sempre nós sabemos que existe uma coisa chamada responsabilidade pessoal. Um dos homens mais santos que eu conheço nasceu dentro de uma favela carioca, filho de um abuso sexual. E eu sei que dentro de igrejas cristãs, nós temos cafajestes, pessoas que tiveram bons exemplos e fizeram escolhas erradas. Mas filhos piedosos, via de regra, foram cultivados em lares piedosos. Essa é uma regra de ouro. Por isso, nós precisamos fomentar isso nas igrejas evangélicas. Nós precisamos chamar homens à responsabilidade, informar que os filhos aprendem pelo que eles ouvem, mas sobretudo pelo que eles veem. Não adianta dizer para o filho: leia a Bíblia, se os filhos nunca veem os pais lendo a Bíblia. Vá orar, se os filhos nunca veem os pais orando. Valorize a igreja, se os filhos veem os pais o tempo inteiro falando mal da igreja, dos seus pastores. Então, a gente precisa promover um movimento de arrependimento, gente, porque o quadro não é bom em Minas Gerais, embora Deus graciosamente esteja fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Então, eu estou convencido, volto a dizer, que o resgate do culto do lar é, de fato, uma necessidade imperiosa. E esse livro é sobre isso que nós estamos falando, o pessoal que está chegando aí, ó, Adoração no Lar, Princípios Práticos para o Resgate do Culto em Família, Donald Whitney, Pronobis. Está um link lá no Stories para vocês adquirirem com desconto especial. Estou batendo esse papo aqui com o pastor Renato Vargens, Igreja Cristã da Aliança, e tem sido realmente uma bênção essa conversa aqui, e a gente vai trocando ideias e realmente constatando de que é uma necessidade resgatar o culto no lar. Agora, pastor Renato, quando as pessoas pensam em culto doméstico, a gente tem que tomar alguns cuidados para não gerar algumas dificuldades para as crianças, para a família, né? Não criar uma coisa enfadonha, tediosa, né? Uma das coisas interessantes do culto no lar, né, que você precisa entender o seguinte, que ele precisa ser informal, prático. Ele vai falar da brevidade, né? Então a gente vai tratar aqui um pouquinho nesse segundo bloco, digamos assim, nosso bate-papo, o que é que se faz em um culto doméstico e depois o como se faz. Então, no capítulo 13, ele vai falar sobre os 3 pilares, digamos assim, a tríade, os 3 pontos que tem que acontecer, que são a base de um culto familiar. Leia, ore e cante. Simples demais. É ler a Bíblia, cantar a Bíblia e orar a Bíblia. Tudo de forma informal, né? Então, é pegar uma porção da Escritura, fazer a leitura, fazer uma oração, né? E cantar um hino, um cântico. Então, assim, de forma que as crianças vão adquirindo gosto, né? Pelas Escrituras, pela oração, né? Pelo canto congregacional, então, em família ali, rememorando o que está sendo cantado na igreja, né? Então, o que é que o irmão tem a dizer sobre essa tríade aí? Orar, cantar e ler a palavra. Foi o que eu falei no início da nossa live. Simplicidade e profundidade. Profundidade porque nós estamos tratando daquilo que é indispensável a um culto, né? Que é a leitura das Escrituras, orar em cima das Escrituras e mesmo celebrar a Deus através de canções. Isso a gente faz no culto público, que deveria ser consequência de uma prática que deveria
ser desenvolvida por todos os cristãos. Então, eu entendo, e ele fala também que não há necessidade de ser uma coisa enfadonha e nem tampouco formal, né? Porque as pessoas entendem, às vezes, que a formalidade deveria acontecer nisso, e aí fazem uma reunião familiar de 2, 3 horas, ah, tratando de coisas que não deveriam ser tratadas naquele momento, quando você pode ser tratado de acordo com o tamanho das crianças, com a idade das crianças, com a faixa etária das crianças, instruindo as crianças, celebrando a Deus juntamente com as crianças, orando, cantando, e trazendo para dentro de casa, trazendo para dentro do lar, né, o culto doméstico. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, pastor José, eu às vezes fazia os cultos com eles dois, ensinando-os a respeito da palavra, do evangelho. Eu montava uma cabaninha, uma cabana daquelas, né? Tipo assim, dentro do quarto deles, entrava na cabana e era como se a gente tivesse acampados, né? E ali eu gastava um tempo com eles estudando as histórias, né? Até que um dia a gente estudou sobre Jonas e o grande peixe, eu tive que explicar para ele que não era baleia, né? Afinal de contas, para não confundir, né? Mas essa ambiência informal, esse ambiente agradável de instruir os filhos, né, é fundamental, como também, é claro, na relação com o próprio cônjuge, onde se abre a palavra, se instrui a palavra, se canta a palavra e se ora a palavra. Acho que Muito essa bem. tríade ela é o fundamento. E aí, o que acontece? Existem, dependendo do tamanho da família, né? Você tem fases ali, tem a criança já está alfabetizada, você tem Sim, aqueles que são menores, tem aqueles que têm mais desenvoltura, tem os que são mais tímidos, mas o importante é que haja uma participação, né? Então, você faz a leitura desse versículo, né? O outro faz uma oração, por mais curta que seja. Aqui na igreja nós temos crianças, né? Eu tenho a alegria de ver isso, né? Com uma capacidade de memorização que é coisa impressionante. Elas não sabem ler, crianças muito pequenas não sabem ler, mas memorizaram capítulos inteiros. É uma coisa impressionante, porque os pais estão ensinando. Inclusive, ele vai falar na página 58, ó, se o tempo permitir, e na dinâmica de uma coisa agradável, sem ser pesada, enfadonha, usa o catecismo, memoriza as sim. escrituras, né? A Lê Pronobis outros mesmo tem um livros. catecismo maravilhoso, infantil, Nós né? temos lá o Catecismo E, Infantil Ilustrado, tem um Catecismo de Lutero, inclusive com uma parte lá para uhum, colorir. Por exemplo, fazer uma leitura, né, do Peregrino, né, que é um clássico, enfim, tantos um outros recursos que hoje clássico. tem várias editoras publicando muitos bons materiais. O fato é o seguinte, o culto doméstico precisa acontecer, ele precisa ser agradável, instrutivo, as crianças precisam, né, desejar, né, uma coisa assim que realmente seja esperado, não uma coisa maçante. Evidentemente que tem que ter uma disciplina, porque a gente sabe que as crianças são filhos de Adão, né? Não é para fazer só quando as crianças quiserem fazer, a gente precisa ter essa disciplina. Mas o ponto e o fato aqui é criar e cultivar esse espírito, né, de um ambiente, uma coisa que seja realmente agradável. Ele vai falar sobre brevidade, regularidade e flexibilidade. Então, tem que ser breve, não adianta fazer uma coisa de Regular. 1 hora, 2 horas. Tem que ser regular, isso vai depender muito da dinâmica das famílias, né? A gente sabe que nos grandes centros urbanos, trânsito, o pai da hora que chega e tal. Então, cada família tem que sentar e ver qual seria o melhor momento, o melhor horário. E tem que ter flexibilidade, porque às vezes acontece Uhum, imprevisto, mas não pode começar e ficar falhando e muda de um lado, muda de outro e tal. uhum, uhum, No capítulo 4, ele vai falar o seguinte, olha, não existe obstáculo à adoração no lar que seja intransponível, porque ele não é uma pessoa iludida, ele sabe que existem obstáculos, embora não sejam intransponíveis. E um dos obstáculos, que muitas vezes acontece nas igrejas, é que um dos cônjuges não é crente. Muito regularmente, o homem. Você tem muitas mulheres crentes, o marido não é crente. Então, como é que faz? Então, ele vai orientar aqui, olha, se os filhos são os mais novos, se o pai não é crente, e quando a diferença de idade entre os filhos, e se não há filhos, eu posso fazer só eu e minha esposa, o culto. Então, assim, várias diretrizes práticas bem interessantes, né?
E eu queria dar só uma palavra aqui em relação à questão dos homens, né? Se o marido não é crente, eu queria dar esse encorajamento para as irmãs, né? Não deixe de reunir seus filhos, Uhum. de promover o culto no lar. Eu tenho boas memórias disso, né? Eu cresci no ambiente cristão, meu pai em algum momento da vida dele se afastou do evangelho e minha mãe não se furtou a responsabilidade, chamou para si e fazia o culto comigo, com meu irmão, né? E eu tenho boas memórias daquele tempo, minha mãe lendo as escrituras conosco, cantando salmos, né? Então, boas Uhum. memórias. Depois meu pai se voltou para o evangelho, hoje está firme em Jesus Cristo. Mas, então, se seu marido não é crente, faça você com seus filhos, né? O importante é que haja piedade no lar, que o Senhor tenha a primazia no ambiente do lar. Então, realmente, um livro é muito instrutivo, muito encorajador. Pastor Renato, mais alguma observação sobre o livro? Assim, eu acho que o capítulo 5, quando ele trata dessa perspectiva de começar imediatamente, não deixar para depois, é, é uma coisa muito interessante, porque o que acontece geralmente é o seguinte, né? Às vezes as pessoas dizem, não, eu gostei demais, é isso mesmo, vou começar, mas não começa, né? Então, assim, acaba postergando o que não deveria ser postergado. Isso implica num outro aspecto, que é o aspecto da disciplina, né? A gente, nessa cultura ocidental, a gente perdeu muito da capacidade de ser disciplinado. E uma coisa que também vale a pena a gente pensar e refletir é que talvez a ausência de disciplina no culto doméstico aponte para o fato da ausência de disciplina na vida devocional, né? É possível, não estou absolutizando essa afirmação, até porque seria simplismo da minha parte, mas se alguém que não consegue ter a disciplina de conduzir a sua própria vida em oração e estudo da palavra, em comunhão com o Senhor, talvez tenha dificuldade de começar a fazer isso com a sua própria família. Então, é um dominó, né? Assim, que precisa ser, que culmina no domingo, quando os pais com seus filhos de mãos dadas chegam à comunidade da fé para celebrar o Senhor. Não existe cena mais linda do que essa, de que ver uma família chegando na Assembleia Solene, né, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir a Sua palavra, e que durante a semana que se inicia desenvolve de forma prática uma espiritualidade que reverbera não somente na vida individual, mas na relação com a família. Maravilha. Ele vai encerrar o livro, Pastor Renato, você lembra disso, você leu o livro, contando uma história que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2003, quando o ônibus espacial Columbia, né, voltando de uma missão, matou 7 tripulantes, né, se despedaçou no ar, e um dos astronautas, um homem crente em Jesus Cristo, ele tinha a prática de fazer o culto no lar, o Rick. E ele ia ficar 18 dias numa missão espacial e ele gravou 18 vídeos para ser exibido todos os dias para os seus filhos. É uma coisa impressionante. Regularidade. Vou ficar 18 dias e 18 dias, 18 vídeos para os filhos. E aí ele vai citar uma fala dele sobre a importância do culto. Um astronauta, tá? Um homem de uma inteligência singular e, ao mesmo tempo, piedoso. Ouçam o que ele disse. Se eu chegasse ao fim da minha vida tendo sido um astronauta, mas sacrificado minha família ao longo desse tempo, ou vivido Uhum, minha vida de um modo que não glorificasse a Deus, então eu uhum, olharia para trás com grande lamento. Assim, uhum. tornar-me um astronauta não teria muita importância. E eu finalmente percebi que o mais importante era me esforçar para viver do modo que Deus queria que eu vivesse e tentar ser um bom marido para Evelyn e um bom pai para os meus filhos. Um homem piedoso que Fantástico. cultivou a piedade no seu lar. O Senhor o levou para si, os caminhos inescrutáveis de Deus,
mas aqui o testemunho dos filhos dele no culto, no ofício fúnebre, né? Por conta daquele acidente, é um negócio assim realmente comovente. Então, pessoal, recomendo de coração. Eu sei que esse livro pode ser muito útil para a edificação de vocês. Eu peço a vocês que encorajem outros a fazerem a leitura, divulguem, ajudem a resgatar o culto no lar. Tem uma Posso dar uma citação do Al sugestão Mohler. aqui? Sim, claro, pastor, por favor. Eu fiz isso. A nossa igreja adquiriu 20 livros desse para líderes casados com filhos, para presentear, né? Líderes da igreja. Então, nós vamos presentear 20 livros. Pastor, invista nisso. Faça isso. Pastor Juclei não me pediu para falar isso não, tá, gente? Eu que estou falando. Invista, porque esse livro pode fazer a diferença na igreja que você pastoreia, principalmente na vida dos líderes que, por razões diversas, têm negligenciado a adoração no lar. Fica aí a dica. Amém. Que assim seja, que Deus use esse material para abençoar a Igreja Evangélica Brasileira. Esse é o desejo da nossa editora, Pronobis Editora. Então fica aqui a nossa recomendação. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecê-los todos pela participação. Repito, vai ficar gravado. Peço a vocês que acompanhem nosso ministério nas redes sociais. Nós criamos um canal lá no YouTube, vocês podem procurar, Pronobis Editora. Então, está subindo bastante material lá. Recentemente lançamos esse livraço aqui sobre pregação. Ó. Muito bom livro. Material sobre diaconato. Tem muita coisa boa. Nos próximos dias vamos lançar um livro aí do Martyn Lloyd-Jones, sermões dele na Segunda Guerra Mundial. Tem muita coisa boa chegando. Pastor Renato, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua participação. Suas palavras finais. Eu que agradeço, assim como disse no início da nossa live, pelo privilégio de participar desse bate-papo sobre esse livro, esse booklet, esse livro tão pequeno, mas tão profundo, tão rico, né? E que tem muito a contribuir com as nossas famílias e com as nossas igrejas. Agradeço a Pronobis pelo trabalho excelente que tem desenvolvido e por trazer ao cenário brasileiro livros que fazem, de fato, toda a diferença. Maravilha. Eu que agradeço mais uma vez a vocês todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço.